Você que trabalha com irrigação, vocês conhecem quais são as origens das perdas de água e de energia elétrica? Então, se você não sabe ainda, fica aqui conosco até o final desse vídeo. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso quadro do desperdício, a eficiência na irrigação. O objetivo desse quadro é ajudar profissionais da área de irrigação, a reduzir o desperdício de água e de energia, consequentemente praticando uma agricultura irrigada mais sustentável do ponto de vista ambiental e mais lucrativa. Tá? Então, o vídeo de hoje, nós vamos abordar as principais origens. Tá? Então vamos iniciar aqui. Então eu inicio com uma pergunta norteadora. Então você que nos assiste, coloque aqui nos comentários, qual ou quais as principais origens, das perdas de água e energia elétrica na infraestrutura de irrigação. Tá? Então, por favor, coloque aí e vamos promover aqui uma discussão sobre esse tema. Então, pessoal, quando a gente faz essa pergunta, tá, uma das principais origens da perda de água e de energia na irrigação, tá, advém de projetos mal elaborados. Tá? Então, um projeto mal elaborado vai trazer consequências danosas em termos de eficiência de uso de água e de energia elétrica. Então, é muito importante que nessa fase nós possamos investir tempo para elaborar um bom projeto e até recursos financeiros, tá? Para fazer levantamentos mais detalhados, para que a gente não possa ter problema com relação aos projetos. Tá? Porque depois que esses projetos mal elaborados são implantados, certo? A correção deles fica muito onerosa e até, em alguns casos, inviáveis. Então, hoje nós temos aí vários projetos sendo operados, com uma baixa eficiência, porque durante a fase do projeto não se atentou a um nível de detalhamento que possa levar tanto uma eficiência do uso da água como de energia elétrica. Uma segunda origem de perdas de água e energia é através da nossa infraestrutura hidráulica. Então, a infraestrutura hidráulica é fundamental, tá, para que opere de maneira adequada para que nós não possamos ter grandes perdas. Tá? Então, a retirada de vazamentos nessa infraestrutura é condição sine qua non para que nós possamos operar com uma eficiência adequada. Nós não temos números da irrigação, mas os sistemas de abastecimento urbano indicam que as perdas médias no Brasil giram em torno de 40%. Tá? Então, se nós transportarmos isso para a irrigação, então seria a mesma coisa de dizer que a cada 1.000 metros cúbicos bombeados, certo? Captado do manancial, eu perco aí 400 mil metros cúbicos antes de chegar no ponto de aplicação. Então, é um número extremamente elevado. Então, nós temos que estar atentos para que a infraestrutura de irrigação, a hidráulica, ela opere de maneira adequada. Tá? E também nós temos perdas, tá, quando a infraestrutura elétrica do sistema de irrigação também opera com ineficiência. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui clássico, por exemplo, com um fator de potência abaixo do recomendado. Então, quando se trabalha com isso, então a gente começa a ter perdas. Tá? E outras perdas também advêm da operação inadequada dos sistemas hidráulicos. Então, às vezes eu ligo o sistema hidráulico a plena carga, tá? Com, por exemplo, registros todos abertos, então há um consumo, um pico de energia, um consumo de energia muito grande ao acionamento das bombas, tá? Coisas que não deveriam ocorrer.
Então essas bombas poderiam partir de maneira, né, bem leve, né, com os registros fechados, e à medida que, né, as bombas foram sendo ligadas, vai se abrindo o registro para que não haja, né, um pico de consumo de energia. Tá? Então, é importante também trabalhar, né, investir recursos, né, na eliminação de perdas nos sistemas elétricos. Queria dizer a vocês que quando nós trabalhamos, nós adotamos ações de redução de perda na infraestrutura hidráulica, ela reflete, né, na infraestrutura de energia elétrica, ou seja, o consumo de energia elétrica cai devido à redução de perdas de água. Já o contrário não é verdadeiro. Então, os investimentos que nós possamos fazer para melhorar a eficiência elétrica, né, a eficiência energética das estações de bombeamento, não necessariamente convertem, né, em eficiência do uso da água. E agora nós também temos outra origem, né, que é a operação, seja a operação da infraestrutura, né, de irrigação, ou devido à falta do manejo de irrigação. Quando eu falo operação da infraestrutura, tá, eu vou mostrar lá na frente que nós podemos ter sistemas de irrigação com diferentes configurações, mas, por exemplo, eu posso ter um sistema de uma infraestrutura de irrigação, por exemplo, que parte, né, do transporte da água é feito por canais. Então, por exemplo, se nós não tivermos uma operação adequada desses canais, certo? Pode haver transbordamento, né, da infraestrutura, da água, né, dentro dos canais. Então, havendo esse transbordamento, a gente está perdendo ali água. Às vezes também, quando não há o transbordamento, nós temos os extravasores trabalhando, né? Ou seja, o canal está naquele limite entre transbordar, mas como o extravasor é a infraestrutura para evitar transbordamento, ele fica trabalhando, operando, né, o tempo todo. Então, há necessidade de fazer uma alocação adequada de água para que isso não ocorra. Tá? E um segundo ponto aqui, em termos de operação, é o manejo da irrigação. O manejo da irrigação é fundamental. Tá? Isso aí a gente realiza esses procedimentos a nível de parcela irrigada. E a gente tem visto que ainda a agricultura brasileira precisa avançar com relação ao manejo de irrigação. Hoje, né, se nós pudéssemos avaliar, né, o nível do produtor que nós temos hoje nós temos o produtor, digamos aí, o 4.0, que tem utilizado, além de sistemas de irrigação mais eficiente, né, adoção de manejo, etc. Tá? Nós temos o agricultor também, né, que ainda está na era 1.0. Qual é a era 1.0? Em que a irrigação, o manejo da irrigação é feito, né, no bico da botina. Né? Isso aqui é um termo muito utilizado no setor de irrigação. O que é a irrigação no bico da botina? É quando ele chega na área a ser irrigada, tá? Ele dá um chute ali no solo, e se o solo estiver, né, seco, ele procede à irrigação. Caso contrário, ele, né, aguarda mais um pouco. Então, nós temos que avançar bastante com relação ao adequado manejo, né, de irrigação. Tá? Então, quando a gente olha os principais espaços, se nós temos um excelente projeto, né, implantado, então os espaços para que nós possamos reduzir perdas de água e, consequentemente, praticar uma eficiência energética adequada, né, são nesses dois itens aqui, de infraestrutura hidráulica, elétrica e também na parte de operação e manejo. Tá? Então, esses são os dois espaços, né, que se pode investir tempo, né, de um diagnóstico adequado para que se possa identificar nesses locais, certo? Nessas origens, onde se podemos implementar um plano, né, de eficiência energética e de uso racional de água. Tá? Agora, como eu falei para vocês, o diagnóstico, né, de perdas de água e de energia ele é fundamental. Então,
há necessidade de um levantamento, digamos assim, preliminar, certo? Dentro da propriedade, certo? Para que você possa conhecer um pouco, né, dos desafios que vai encontrar, né, durante uma fase de um diagnóstico mais detalhado. E isso é bem em função da configuração da infraestrutura de irrigação. Eu vou mostrar aqui alguns sistemas de irrigação com diferentes configurações, tá? Então vamos aqui, por exemplo, vamos fazer uma viagem aqui no município, né, de São Desidério. São Gotardo, desculpe. São Gotardo. Então, São Gotardo é um município mineiro, certo? Tradicional na irrigação, tá? Nós vamos lá dar uma olhada lá numa propriedade, certo? Para que nós possamos ver diferentes configurações. Então, aqui nós temos aqui, por exemplo, uma propriedade aqui, ó, com diversos pivôs centrais, certo? E com vários reservatórios, certo? Espalhado dentro da propriedade para atendimento a esses vários pivôs. Então, esses reservatórios aqui que a gente chama piscinões, tá? Piscinões. Então, quando nós vamos avaliar, né, quais são as origens de perdas, certo? De água dentro de uma propriedade, numa infraestrutura hidráulica, certo? Então, o ponto de captação é esse, certo? E o ponto de aplicação é aqui o pivô. Então, geralmente, aqui nessas infraestruturas, certo? Todas elas são feitas através de tubulações. Então, nós temos que fazer investigação, ver se há vazamento nessas tubulações que podem estar contribuindo, né, para um aumento do consumo de água e, consequentemente, de energia. Tá? Então, é feito esses levantamentos para identificação de vazamento das adutoras que abastecem o pivô. Tá? Aqui nós já temos aqui, por exemplo, uma represa, né, com maior volume acumulado. Aqui, se você der uma olhada aqui, vamos identificar aqui onde está a estação de bombeamento. A estação de bombeamento aqui nessa represa, ela tem 2 pontos. Tem um aqui, tá? Vocês dêem uma olhada aqui. Então, provavelmente está abastecendo esses pivôs centrais aqui, certo? Então, a gente vê que toda a infraestrutura de transporte de água é através de tubulações. Tá? Então, a gente não vê que não tem nenhum canal, certo, que transporta água para atendimento, certo, a esses pivôs. Tá? Já nós temos aqui, vamos lá, em Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus da Lapa é outro município que fica, esse aqui já no estado da Bahia, um município também que pratica agricultura irrigada, fica às margens do Rio São Francisco, tá? E vamos visitar também uma fazenda semelhante àquela, né, onde o principal sistema de irrigação é através de pivô central. Então, quando nós avaliamos essa propriedade, né, então vamos localizar aqui o ponto de captação dela, fica, né, às margens desse rio. Esse aqui é o rio corrente, o fluxo dele é nessa direção, tá? E aqui nós temos aqui um canal de chamada, onde nós temos aqui uma estação de bombeamento. Essa estação de bombeamento tem uma adutora que transporta água até esses canais aqui. Então a gente já vê que já há uma diferenciação. O transporte de água é feito através de tubulações fechadas e também canais abertos. Então, aqui nós temos que avaliar esses dois tipos de transporte de água. Certo? Então, avaliar se nós temos aqui fugas de água, né, nessas tubulações aqui, por exemplo, tá? E se também temos perda de água nos canais de irrigação. Se esses canais de irrigação não há trinca, se não há transbordamento. Tá? Então, aqui o nível de complexidade de uma análise da origem das perdas hidráulicas é muito maior. Então, você vê que toda a propriedade aqui, ó,
abastecida por canais que vai abastecendo os pivôs centrais. Tá? E quando chega aqui próximo, né, do ponto do pivô, né, da área do pivô, por exemplo, aqui nós temos uma estação de bombeamento e muito provavelmente essa estação de bombeamento atende, certo, esse pivô. Então, existe também uma tubulação, né, enterrada que atende esse pivô central aqui. Tá? Aí, ó, você vê que mais canais. Tá? Isso aqui provavelmente aqui, essa mancha aqui, isso deve ser áreas, né, susceptíveis a alagamento, que está nessas condições. Ó, você vê aqui, ó, por exemplo, nesse pivô aqui, por exemplo, a gente vê que, ó, tem canais, né, passando dentro da área irrigada. Então, as torres de pivô, né, passam sob passarelas, né, sobre os canais. Então, o canal vem transportando água e leva essa água, gente, até o ponto do pivô. Então, por exemplo, se a gente vai analisar quais são as perdas, se existem perdas de água, né, dentro dessa área irrigada aqui, a gente começa a analisar se há trincas dessas placas de concreto. Geralmente esses canais são revestidos, né, com uma manta, né, de PAD e posteriormente placas de concreto. Ver se não está havendo vazamento. Então, isso aqui tudo aumenta o nível de complexidade. Então, pessoal, é muito importante um bom diagnóstico, certo? Para que nós possamos identificar as origens dessas perdas para a elaboração de um plano racional, né? Definição de metas, né, objetivas que possa, né, trazer uma melhor eficiência do uso da água e também de energia na agricultura irrigada. Eu destaco a você que na agricultura irrigada há um espaço muito interessante para a redução de perdas. Certo? Quando a gente pega aqui dentro da literatura para sistemas de abastecimento urbano, né, a literatura cita, alguns autores citam que existe um espaço aí, por exemplo, de no mínimo 25% para a redução do consumo de energia. Então por aí você já vê que há um considerável, né, espaço para que a gente possa trabalhar isso dentro da agricultura irrigada. Então eu queria, nesse momento, né, agradecer a vocês. Espero encontrar vocês no nosso próximo vídeo e até a próxima.